Olá, eu sou Estela Takada, do GRI Clube Real Estate Brasil, e estou muito feliz de produzir esta nova série do GRI com vocês. É produzida pelo Women in Real Estate Committee em parceria com a CBRE. Ao longo da série, você vai acompanhar o que é tendência e quais são as novidades e perspectivas nos mais diferentes segmentos imobiliários, passando por securitização, funding e novos produtos. Enfim, chegamos à nossa segunda temporada. Muito obrigada ao nosso Club Partner CBRE e a Gabriela Gregório por me acompanhar nesta jornada. Obrigada a você, Estela, pelo convite. Perfeito. E para começar esta segunda temporada, nossa convidada de hoje possui uma trajetória de mais de 26 anos no mercado de real estate, varejo e prestação de serviço. Atuou como diretora em 4 áreas cruciais: comercial, operações, marketing e financeira, e já gerenciou portfólios capilares em empreendimentos em 20 estados, 200 municípios, 300 galerias comerciais, 6 shoppings e um grupo de quase 5.000 lojistas. Em sua trajetória, constam empresas como Carrefour Property e Multiplan. Hoje é Managing Director do GRI Clube Real Estate Brasil. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Estela, pela generosa apresentação. Marina, vamos conversar falando um pouquinho da sua trajetória. Você tem uma longa atuação no mercado imobiliário, passando por varejo, e em 2024 assumiu a liderança do GRI Clube Real Estate no Brasil. Poderia nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória e os principais marcos até aqui? Agora vai ser um prazer compartilhar com vocês. Acho que a gente pode partir por 4 ciclos, digamos, talvez os mais relevantes e importantes. O primeiro foi um ciclo de 9 anos, colaborando junto a uma das maiores administradoras de shopping no país, um portfólio consolidado, maduro, uma empresa que depois, apesar de ser familiar, abriu capital, e participar desse processo de abertura de capital também para mim foi uma coisa muito satisfatória, acompanhar e ter passagem por várias áreas, né, dentro desse contexto. Então depois eu volto um pouquinho nessa parte das áreas. Acho que o segundo ciclo foi um ciclo de 6 anos à frente de administração independente. Muda um pouco a perspectiva, porque quando você administra algo que não é de propriedade, consequentemente você está aplicando um know-how, uma consultoria ali envolvida. Então é uma dinâmica em que você começa a entender um pouco da formação de consórcios, também um pouco de concessão de terreno, porque às vezes o terreno não é de propriedade do próprio grupo. E aí foi uma janela também de olhar muito para o pré-operacional de empreendimentos. Então, eu já tinha trabalhado em portfólios maduros, mas aí olhar o nascimento de algo sendo construído do zero, a maturação desse processo, desse empreendimento. Então, foi muito rico também essa janela de 6 anos intermediário. E o terceiro ciclo é um ciclo de 10 anos, que veio muito drivado pelo fato de construir uma área imobiliária dentro de um grupo varejista. Então, é um desafio bem grande, porque não é o core. Então, eu que venho da indústria, né, de shoppings, nichada com a administração, ter que olhar para um portfólio que não era somente shopping, também tinha um portfólio um pouco diferente, que tinha galerias envolvidas, então, uma dimensão muito maior, inclusive nacional e capilar, então também tinha uma perspectiva de atuação e penetração no mercado também bem diferente. Então isso foi um aprendizado muito grande, e durante essa janela de 10 anos ainda pegar a maior fusão alimentar do país, o que trouxe muito know-how do ponto de vista de calcular sinergias pregressas, entender como isso seria aplicado no dia a dia depois, acompanhar todo esse processo de maturação, duplicar o land banking, né, que a gente tinha na época. Então foi uma experiência, uma jornada muito bacana. E o quarto ciclo, acho que é imerso agora nesse drive de networking. Então é uma pauta que eu sempre acompanhei. Acho que quando a gente vai crescendo profissionalmente, o skill de network é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, ou pelo menos deveria, né, desenvolver. E estar no GRI hoje, para mim, foi uma opção, né, foi uma opção profissional. E estar do outro lado agora, né, conectando com tantos players que eu já tive a oportunidade de estar junto, né, do lado da administração, é um prazer, é uma grande satisfação. Eu falei um pouquinho das atuações, porque eu comecei na área de finanças, então a parte de finanças sempre me trouxe muito essa questão de dados, estratégia, essa parte de divisão de mercado. Obviamente, depois eu passei pela área de operações,
Então, o pragmatismo de colocar aquilo em prática, de alguma forma de executar aquilo que a gente tinha idealizado, tem uma grande diferença, né, entre só você cogitar e depois realmente fazer a coisa acontecer lá no Gemba mesmo, onde as coisas acontecem, e sempre acompanhado de uma trajetória de marketing em conjunto. Então, falando institucionalmente pelas empresas, o que sempre acabou me levando para a área comercial, porque no final do dia, novos negócios são importantes, mas a retenção dos clientes atuais também são. Então, envolve muito marketing, operações. Então, essa dinâmica, eu acho que é uma coisa que acabou se completando. Não é um perfil muito comum, mas acho que a multidisciplinaridade me define um pouco. Que bacana, Marina. E você também atua para o desenvolvimento da equidade de gênero, né, no mundo corporativo. E como tem sido a sua experiência ao longo dessa jornada e de que forma você vê a evolução dessa pauta aqui no Brasil? Gabi, essa pauta é uma pauta super urgente. Eu vejo desenvolvimento, mas tem coisas que às vezes a gente pensa, né, o óbvio precisa ser dito. Então, é um tema que a gente precisa investir, continuar falando sobre esse tema, porque por pesquisas, né, que a gente acompanha, inclusive a última de 2024, em que a gente fala do índice global de equidade, enfim, a gente imagina de 134 a 136 anos para compor essa disparidade. A gente está falando de quase 5 gerações. E aí, falando um pouco de Brasil, a gente hoje está no 75º lugar, acho que na verdade é 70º, se eu não me engano, porque teve um recorte que até colocou o Brasil numa situação um pouco melhor. E então, assim, quanto a gente precisa evoluir em temas que envolvem, tanto do ponto de vista de educação, que a gente está falando também da atuação da mulher no mercado corporativo, a gente está falando de educação, e às vezes a educação permeia não só pelo fato de educar as meninas, mas fazer com que elas consigam chegar até a escola, porque às vezes até a pobreza menstrual atrapalha a saída até o colégio, né? E a gente às vezes não tem uma dimensão do Brasil, porque a gente, querendo ou não, é privilegiado em certas questões, e não é a realidade do país como um todo. E falando de política mesmo, né? Mulher atuando em cargos públicos, que a gente ainda tem isso um pouco não, a gente evoluiu bastante, mas ainda muito atrás de vários outros países europeus que já conseguiram uma maturidade de diversidade muito maior que a nossa. Então, falando de diversidade, para mim, isso é um tema, assim, que, ainda mais quando eu fui mãe, e apesar de ser mulher, né, também já diria que ter acordado para isso mais cedo, mas acho que a maternidade me trouxe uma visão de entregar um compromisso ainda maior em relação a esse tema e colaborar em função dessa pauta. Então, a minha atuação é no mercado corporativo, obviamente, onde eu passo, tento imprimir aí um pouco do que eu acredito, porque não adianta também a gente pensar, falar e não praticar, né? Eu acho que a gente tem que ser exemplo desses transformadores, desses vetores de mudança, e ao mesmo tempo participando de outros grupos, porque acho que a diversidade é um tema que quando você vai de grupo, você vai mais longe, envolvendo parceiros, envolvendo comunidade, que você consegue atuar de maneira mais coesa. Então, tem vários grupos que eu participo, entre um deles o WCFO Brasil, que também é um grupo de CFOs, né, pela minha passagem em finanças, em que a gente movimenta o trabalho do nível média liderança para o nível C-level, porque o que a gente acredita, e o que eu também acredito é a crença pessoal, não só pelo trabalho que eu executo, é que as mulheres precisam chegar na cadeira quente, a cadeira de C-level, e ficar na cadeira, não só chegar. Então, assim, a cultura dos ambientes tem que permear de uma forma que retenham as mulheres. E aí, essas mulheres com cabeça de sororidade, e não só as mulheres, tá? Na minha visão, os homens também são um grande protagonista nessa pauta. Então, assim, eu acho que é o executivo que tem uma cabeça diversa e uma cabeça de sororidade, independente do gênero do executivo. A gente consegue trazer um equilíbrio e, consequentemente, trabalhando na média liderança e tendo mais pessoas nessa média liderança, a gente consegue fazer com que essas mulheres cresçam. Então, eu dedico muito meu trabalho voluntário para essa pauta, porque é algo que me enriquece. Vamos deixar o mundo melhor para a Melina também, né? Que lindo, nossa, que bacana ouvir isso, essa preocupação genuína, né, que vem com a maternidade e o quão esse tipo de experiência melhora não só o ambiente familiar, né, então você falar da sua filha e da preocupação com o futuro dela, mas também no seu ambiente de trabalho, porque acho que a gente tem que fazer a diferença, acho que no papel em que nós estamos, né? Então, muito legal te ouvir. Como mulher, às vezes a gente tem 2 guarda-roupas, né? Tem aquela questão de ter que se colocar no mundo profissional, e acho que essa
esse momento de entender que a gente é ser humano, né? E que tem os dois papéis, mas é que a única pessoa, eu acho que faz toda a diferença também. Não, sem dúvida. A gente pode ser muito realizada sendo mãe e sendo uma super profissional também, né? Então, Com certeza. acho que essa aceitação é muito importante para o nosso sucesso pessoal, porque as coisas são conjuntas. Né? Ser também, tudo bem. E tudo acho bem. que a questão, eu acho assim, a mulher pode ser aquilo que ela quiser, independente do nível de escolha. Exatamente. Afinal, a gente faz escolhas todos os dias, né? Mas vamos lá, falando desse contexto, Marina, quais são as principais iniciativas que o GRI Club tem implementado para promover um ambiente mais inclusivo e diverso no nosso setor imobiliário? Eu já tive desse lado, né, do GRI, agora é tudo lado de dentro do GRI, e em 2019 eu lembro que o GRI lançou uma iniciativa que agora a gente tem mais números, né, por estar dentro da casa, que é uma iniciativa que ela colabora para que existam mais mulheres dentro do clube. Então, é uma iniciativa que chama GRI Woman 50-50, e essa iniciativa, ela visa dar voz para a mulher dentro dos ambientes imobiliários. Então, dentro das nossas discussões, dentro dos nossos eventos, porque o mercado imobiliário, assim como o mercado de tecnologia, o mercado de finanças, vários mercados, é um mercado muito mais nichado e masculino. Então, é uma forma de dar essa visibilidade, dar luz, de ser essa ponte e enaltecer esse papel, né, e colaborar para esse contexto. Então, acho que essa é uma das iniciativas que o GRI tem feito há bastante tempo. Essa progressão é algo bem bacana, porque o GRI conseguiu já triplicar o número de mulheres dentro dos clubes. Então, falando do ponto de vista, porque o GRI tem uma atuação global. Sim. Então, falando tanto da atuação global, que hoje a Europa e o Brasil tem uma certa linearidade ali em termos de percentual, falando um pouco de Latam, agro e infra, que também tem uma certa congruência, e Índia, que está um pouquinho atrás, que a gente está tentando puxar, né, para que cada vez mais a gente tenha também essa visão. Então, até partindo do pressuposto de que não é só uma atividade no Brasil, uma atividade global, e essa preocupação de dar essa voz, né, e encontrar onde estão essas mulheres, inclusive até subsidiando, se for o caso, a participação, né, coparticipação delas dentro do nosso clube. Uma outra iniciativa é o Comitê das Mulheres, em que a gente tem uma média liderança responsável dentro do GRI, né, Clube Brasil em específico, e aí fazer essas rodas de conversas, são iniciativas como essa, que a gente tem um grande prazer de estar fazendo com vocês em parceria, para justamente trazer as histórias, trazer a dinâmica, trazer a realidade para o mercado, compartilhar. Eu acho que a mulher compartilha pouco. Às vezes a gente deixa muito guardado e tem um ambiente em que a gente possa também ter essa troca, conseguir chegar mais longe, né, do ponto de vista de comunicação. Também é uma pauta que a gente quer apoiar e super ajudar. E acho que a minha parte eu venho fazendo desde que eu entrei no GRI. Quando eu ingressei, a gente tinha um percentual de quase 54% já era de penetração feminina, e hoje, depois das últimas contratações, acho que de todas as contratações a gente já contratou mais 5 mulheres, a gente está com um percentual em torno de 64%, e hoje eu também tenho orgulho de dizer que a gente está com a média liderança 100% feminina, então é uma grande satisfação para mim trazer essa informação para vocês. Então acho que é um pouco de como o GRI tem visto, obviamente, até o fato de eu estar também, né, numa posição de liderança, então acho que é como a empresa vem enxergando esse processo de equidade, de diversidade, de inclusão, e acho que de várias diversidades, né? O GRI não trata só da diversidade de gênero, a gente, por ser uma empresa global, a gente é multicultural também, tem várias etnias envolvidas, e enfim, diversas outras diversidades. Isso é fantástico, né? Essa iniciativa e essa liderança feminina, como você comentou, pode servir de exemplo e de referência para muitas empresas que nos assistem, né? Então, acho que a CBRE também tem essa preocupação em dar voz para as mulheres, né? Aqui, então a gente tem o grupo de mulheres, a gente se encontra mensalmente, coloca iniciativas para que tragam temas importantes e que estão sob a ótica feminina. Então, que iniciativas como essa sirvam de referência aí para quem nos assiste. E é muito legal ter os homens envolvidos nesse contexto, né? Então, o Gustavo é super apoiador dessa pauta, todos os nossos partners também são. Sim. Então, eu acho que a gente não vai fazer esse movimento sozinho. Então, estamos juntos, né, se movimentando. Eles e elas, digamos assim. Sim. Eu acho que é parte, né, realmente desse ambiente mais diverso. E estamos, claro, muito felizes com a sua chegada. Acho que já é, para a gente, um ponto
já um passo a mais nessa trajetória, nesse caminho, né. Acho que vale até retomar aqui que as iniciativas do GRI, elas começaram no Brasil. Então acho que é bem bacana trazer esse ponto de que o comitê local, ele foi instituído no Brasil e depois ele foi replicado para os outros países. A iniciativa também, 50-50, ela foi, uma iniciativa brasileira e deu tão certo que a gente trouxe para os outros mercados todos. Então acho que é olhar como é importante a gente começar essas movimentações, né, de mercado e trazer um pouquinho do que a gente vivencia na sociedade também para o nosso universo corporativo. E aí, agora voltando até para o real estate de fato, em 2024 o GRI Club teve um ano bem movimentado, uma agenda robusta que discutiu temas relevantes como planos diretores de cidades brasileiras, commercial properties, avanço no setor de multifamily e reforma tributária. E o que a gente pode esperar de 2025, se você puder nos contar um pouquinho mais do que você planeja para este ano? Stella, para 25 a gente tem muita novidade. Em 24 a gente teve por volta de setembro o lançamento do nosso departamento de experiência global. Foi anunciado num evento europeu em que a gente trouxe essa pitadinha ainda mais para o GRI. A gente já vinha desenvolvendo várias agendas sociais, trazendo os membros para perto, de várias formas, seria um outro canal. Mas essa é uma página que a gente vai explorar muito em 25, fora toda a nossa grade de eventos. E em 2024 foram aproximadamente 60 eventos, entre conferências, club meetings. Então foi muita oportunidade de encontro e de negócios. E agora a gente reitera essa agenda para 2025. Acho que um pouco o que tem de diferença em 2025 para 24, além do crescimento, provavelmente do clube, até do aprimoramento, né, das pautas que a gente vem trazendo, é a questão de também atuar em mais regiões do Brasil. Então, a gente já fazia essa atuação capilar no Rio de Janeiro, mas a gente está intensificando algumas pautas. Então, certamente, teremos bastante novidade nessa agenda de 2025. Mais uma vez, queria agradecer a sua presença aqui conosco, desejar uma boa jornada em 2025, que tem bastante coisa pela frente. Agradecer a Gabi por participar conosco deste bate-papo. E a você que nos acompanha, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outros executivos e executivas da indústria e seguir o nosso canal. Muito obrigada!